Vamos lá. Então, os olhinhos, Tati, onde o pessoal geralmente tem muita dificuldade, né? O pessoal sempre tá lá falando sobre os olhinhos. Então, pessoal, quando vocês forem pintar olhos, independente da posição que esses olhos estejam, eu sempre começo pelo branco. Pela parte branca, venho pro tom do olho e depois pro preto, pra menininha do olho. Certo. Tá? Então, olha só. Eu vou começar aqui por cima. Vocês podem perceber que eu não risquei a parte de dentro dos olhos, que aqui será caramelo esse olho, né? Por quê? Para que você fique livre. Mas o pessoal de casa que tiver dificuldade com isso, pode riscar aquela parte de dentro e a bolinha, para facilitar, tá? Pessoal, quando vocês forem fazer os olhos, estendam um pouco esse branco, tá? Para que ultrapasse um pouquinho para a segunda cor que nós vamos utilizar, que no caso aqui vai ser o cerâmica, ó. Então, eu venho e preencho com cerâmica, olha. Obrigado, Tati. Muitas pessoas, Tati, perguntam assim, o pincel, Luciano, qual pincel utilizar? Procure um pincel que adeque ao tamanho e à sua mão. Não existe, de fato, um pincel único. Aqui na Mega mesmo, muitas pessoas me perguntaram assim, Luciano, você utiliza o stencil nos olhos também? Eu não gosto porque fica aquele formato padrão, né? Então fica sempre o mesmo olhinho para tudo. E aí você perde em questão de tamanho, proporção. Então é melhor a mão livre. E aí é só treinar, 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 que vai dar certo. Então olha lá, o branco, a cor do olho, que no caso aqui está sendo com cerâmica. E depois, em seguida, eu vou colocar o preto. Luciano Menezes participando agora com a gente, passo a passo de pintura. Mulher.com especial, direto da Mega, edição 2003. Olha lá, já deu um sentido, né? Para onde ele está olhando. O cuidado aí para o pessoal de casa é só tomar cuidado para esse olhinho não se perder. De repente um está olhando para um lado, outro para o outro, ou para cima e outro para baixo. Esse é o cuidado. Após terminar de preencher o olho, eu vou fazer o contorno, tá? Olha, pincel de cerda longa, pincel zero, porque isso vai facilitar você ter um traço fino. Então, eu vou pegar aqui a tinta sépia, vou colocar um pouquinho de diluente, porque essa tinta tem que estar diluída para que esse pincel corra melhor, ó. Então, vou diluir. Olha a dica, ponto de diluição, não pode pingar, tá? Aqui ainda está muito ralo, então eu volto com um pouco mais de tinta. Você essa dica, aí você levanta o pincel e não pode Isso, pingar. não, essa é a dica, viu, Tati? Olha, não, se pingar, tá muito aguada. Tá, então aí eu coloco mais tinta. Coloca mais tinta, porque senão vai vazar, vai espalhar no tecido. Tá bom. Tá? E aí eu venho pro contorno, ó. Essa é aquela hora que a gente prende um pouquinho a respiração, né, Lu? É, legal. Pra fazer esse contorno tem que prender um pouquinho a respiração. Prende um pouquinho. O Lu já é craque, vai até conversando. É, vai ó, contornando, vai conversando. Tati, olha, vou falar uma coisa. Eu tinha muita dificuldade com esse pincel. E aí muitas minhas alunas perguntam assim, mas o que você faz? Eu treinei muito em folha de sulfite na prancheta. Boa dica. Ficava escrevendo, fazendo rabisco, e isso facilitou muito, entendeu? Então foi aí, porque eu tinha muita dificuldade mesmo. Então a dica aí pro pessoal de casa... Bem fininho, né? Bem fininho, ó, treina, até você encontrar. Aí eu já vou aproveitar essa diluição e já vou aproveitar para fazer os traços finos, como boca, certo. O galinho aqui, ó, da cereja.
Olha só, nesse caso, Tati, eu não vou contornar o desenho, mas caso for necessário, você também vai utilizar essa mesma dica. Diluir para que você venha contornando o que você quer do desenho. Certo. Ok? E agora eu vou só dar um brilho aqui, ó. No olhinho. Ele está pronto. Aí. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos para sombra seca. Então, pessoal, para pintar essa ginger, eu coloquei embaixo marfim, siena natural e um pouquinho de marrom. E eu vou voltar agora com a pintura seca, com marrom novamente, e vou acentuar essa sombra, ó, para dar uma divisão. Isso é a sombra seca que o pessoal sempre pergunta. Então isso vai facilitar, ó. Vou acentuar. E olha, o pincel seco, pintura totalmente seca. Não pode estar úmida, tá? Caso você espere secar para fazer esse acabamento. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, na parte da casquinha do cupcake. Eu vou acentuar essas sombras, que no caso aqui eu estou utilizando o preto. Veja que eu tiro o excesso no pano, né, no tecidinho, e vou só com a sujeira acentuando essas marcas aqui, ó. Olha. Ok? Certo. Terminei de fazer a sombra seca, eu vou para a luz seca, tá? Onde eu utilizo esse tipo de pincel arredondado, porque ele facilita a claridade, para não ficar aquela claridade marcada, muito concentrado em um único lugar. Procedimento mesmo, olha, nunca vão direto da tinta para a pintura, tá? Essa é a dica. Tire aqui, ó, o excesso, porque eu preciso só da sujeira no pincel. Ok. E isso vai permitir, ó, com que eu possa dar uma luz em todo o meu trabalho. Eu falo que nessa hora ele vai ficando gordinho, igual o dono. Você acompanha agora a aula e a irreverência de Luciano Menezes. Inclusive, a gente percebe muito isso nessa edição da Mega, né? O pessoal tá muito animado. Muito animado. Nossa, todos esses dias tem sido uma maravilha. O pessoal prestigiando e te acompanhando, tirando as dúvidas, né? E foi tão gostoso, Tati, porque o pessoal... Eu te vi no século XXI com a Tati, está sendo muito gostoso. Reconhecimento, né, do belo trabalho Muito que você bom. desenvolve. E aproveitando, eu quero que eles saibam que eu faço isso pensando em vocês mesmo. Pensando aí no pessoal que trabalha, que faz por hobby, que faz por terapia. Esse é o carinho que eu posso contribuir aí para vocês, procurando pintar coisas bacanas, trazendo dicas e facilitando um pouco a vida, né? Com Isso é certeza. importante. E a aula de hoje é sensacional aqui direto da Mega. Olha só, pessoal, aqui na casquinha, nós temos que tomar cuidado só com uma coisa. Existe a parte central da casquinha, onde eu irei fazer a sombra inicial. Tá. E desse lado eu vou puxar a sombra para o lado direito. E o outro eu vou puxar um pouco mais para o lado esquerdo, ó. Então aqui eu já mudo a direção para o lado esquerdo. Aí vocês vão sentindo aonde há necessidade de um pouco mais de luz. Aí você vai analisar, prestando atenção no desenho e vai colocando um pouco mais. Porque você, tirando aqui, Tati, você não corre o risco de ter um excesso. Então você pode várias vezes no mesmo lugar, não tem problema. Se precisar retocar, por isso que é importante retocar. de pouquinho em pouquinho, né? Isso, Sem excesso de sem tinta. no excesso de pincel. tinta, tá? Lembrando o pincel seco. Pincel seco, pintura seca. Tá. Olha só, luz seca não necessariamente
o tom branco, a cor branca, né? Tá. Pode ser um outro tom, que é o caso que eu vou utilizar aqui nas cerejas. Certo. Na cereja, eu vou utilizar, eu vou reforçar a sombra novamente com vinho. E um pouquinho de preto. Então aqui, ó, estou reforçando essa sombra. Ok? E a luz que eu vou utilizar aqui será com vermelho vivo. Então, olha que bacana, Tati. Esse próprio vermelho, ó. Olha, foi legal que eu não tirei o excesso, ó. Deve tirar o excesso. Vocês podem perceber, pessoal, que os tons para luz são tons claros, ó. Já deu mais luminosidade. Olha que legal. Do que E aquela aqui, ó. sensação, né, do volume. E aquela sensação do volume. Então, quando eu coloco lá sobre luz seca, não necessariamente tem que ser branco. Pode ser qualquer tom claro, Legal. tá? Que é o caso aqui da cereja. Olha lá, deu um volume. Pegar a cor sépia, vou fazer um chãozinho para essas cerejas não ficarem flutuando. É legal quando eu faço essa parte, eu lembro o pessoal falando, né? Ah, é bom pintar isso porque não precisa de fundo. Então é verdade, aí o country já tem esse diferencial aí. Geralmente eu não coloco aqueles fundos, eu deixo mais pro porcelanizado, para uma pintura de paisagem, um realismo. E aí até o final do ano você volte a mulher.com, por favor, pra gente desenvolver todas essas pinturas, Claro, tá bom? será um prazer. Todas essas variações. Tá? Aqui, pessoal, olha, eu utilizei uma sombra seca também com pincel em pé, só uma sujeirinha, tá? Pincel, o importante aqui é você trabalhar o pincel em pé, ó. Aí eu fiz isso pra quê? O intuito dessa sombra é exatamente trazer esse desenho pra cima, tá? Pra que pareça que tem gente que tem a impressão que é colado, é alguma decupagem, mas é pintura. Tudo bem? Arrasou. E aí, pra finalizar a cereja, eu coloquei uma luz com vermelho vivo e vou acentuar aqui a luz com um pouquinho de branco, ó. Pra dar, aqui, na verdade, uma luminosidade, né? Um ponto de luz. Lembrando, pessoal, que para fazer isso, a pintura deve estar seca. Tá? Temos mais 2 minutinhos e aqui a gente aproveita bem o tempo. Quero mais segredinhos nesses então, 2 minutinhos finais. Nesses 2 minutinhos eu vou ensinar uma coisa que o pessoal aqui na feira me pediu muito. Tá. Ó, stencil. Então, esse stencil aqui, ó, ele é composto de 2 partes, tá? Sempre eu vou bater primeiro aquela que você tem lá 2 elementos, 3, ou seja, que tem mais. Tá. Então, você posiciona no que você quer e aí eu vou bater aqui. Olha, o pessoal fala, nunca dá certo. Tira o excesso também aqui no pano, tá? Nunca vai direto com a tinta, ó. Tira o excesso e bate. Aqui você precisa de movimento, tem que bater, ó. Eu não preciso de excesso de tinta, eu preciso fazer este movimento, bater várias vezes no mesmo lugar, Certo. tá? Fiz isso com azul, com tom azul celeste, vou bater a cerejinha com vermelho. Olha, deixa eu tirar a mão aqui, pessoal, bati o vermelho, ó.
Então, olha, pessoal, eu não preciso de excesso no pincel, tá? Quando eu levanto, ó, eu já tenho o desenho. Aí, o que eu vou fazer agora? Com a segunda parte, eu só encaixo a dica, olha, para não se perder, tem a indicação aqui, ó, da direção, da pontinha. Olha, Tati, que bacana. Vocês conseguem ver, ó? Acho que ali no branco. Acho que no branco, né? Olha, Aqui, pessoal, tem indicação, qual é a parte quadradinho para indicar, olha. Aí quando você encaixa, dá certinho, ó. Tá? E aí eu venho, vou bater o... Vai finalizando o trabalho aí com o Luciano Menezes. Olha aí, nessa mega, várias dicas. Pronto. Arrasou. Isso aí. Lu, muito obrigada por participar Eu que com a gente. agradeço.